Quer aprender um pouquinho mais sobre algoritmo guloso? Continua no vídeo. Você deve estar se perguntando o que é um algoritmo guloso. Algoritmo guloso ou ganancioso é uma técnica de algoritmos para resolver problemas de otimização, sempre realizando a escolha que parece ser a melhor no momento, fazendo uma escolha ótima local, na esperança de que essa escolha leve também a uma solução ótima global. O professor Ian Parberry, em seu livro Problemas em Algoritmos de 95, também definiu o algoritmo guloso como um que começa com a solução para um subproblema muito pequeno e o aumenta sucessivamente para que gere uma boa solução para o grande problema. Ou seja, ele disse que a solução vai ser feita de uma forma gananciosa, prestando atenção no ganho ao curto prazo ou local, sem levar em conta se isso levará a uma boa solução de longo prazo global. Se você ainda não entendeu, acompanhe comigo o seguinte exemplo. Nós conhecemos o joguinho Pac-Man, não é mesmo? Nesse joguinho Pac-Man nós temos 4 objetos. Temos as pílulas pequenas, temos as pílulas grandes, temos os fantasminhas azuis, que é quando o Pac-Man pode comer eles, e temos também a cereja. Cada um desses objetos tem uma seguinte pontuação: a pílula pequena tem 10 pontos, a pílula grande 50 pontos, o fantasminha azul 200 pontos e a cereja 100 pontos. Qual seria a melhor escolha ou a escolha gulosa que o nosso Pac-Man deveria fazer, que seria a melhor escolha local? Obviamente você deve estar pensando que a melhor escolha local é a escolha do fantasminha, pois ela dá maior pontos, a maior pontuação, 200 pontos. Mas será que globalmente essa é a melhor opção? Se formos acompanhar no joguinho do Pac-Man, a soma de todas as pílulas pequenas dá 2.400 pontos. Das 4 pílulas grandes que apresenta no mapa, 400 pontos. Dos fantasminhas ele dá uma soma total de 1.800 pontos. E da cereja apenas 100 pontos, pois ela aparece uma vez só. Se levarmos em consideração que o nosso Pac-Man foi guloso e escolheu apenas a maior pontuação local, ainda assim ele fez uma ótima escolha para o algoritmo, sendo a segunda em maior pontuação. Porém, ele não fez a excelente escolha, que seria comer todas as pequenas pílulas. E é justamente isso que o nosso algoritmo vem tratar, o nosso algoritmo guloso. Ele faz excelentes escolhas locais, sem prestar atenção nas escolhas globais, em busca de uma boa solução. Mas às vezes ele não consegue essa boa solução e às vezes deixa passar uma excelente solução, como seria no caso dele comer todas as pílulas. Pensando bem, Ian Parberry, que escreveu aquele livro Problemas de Algoritmos, falou a seguinte frase: como na vida real, algoritmos gananciosos às vezes levam à melhor solução, às vezes levam a soluções muito boas e às vezes levam a soluções ruins. O truque é determinar quando ser ganancioso. Agora vejamos algumas características do algoritmo ganancioso. Agora nós vamos para as características do algoritmo guloso. Essas características são modo de seleção gulosa, subestrutura ótima, jamais se arrepende de uma decisão, não leva em consideração as consequências de suas decisões, nem sempre produz a melhor solução. O modo de seleção gulosa seleciona qual solução é a melhor naquele momento e então resolve o subproblema decorrente da última seleção. A subestrutura ótima executa a subestrutura ótima para um problema se a solução ótima desse problema contiver soluções ótimas para os seus subproblemas. Jamais se arrepende de uma decisão. Isso quer dizer que, uma vez que o algoritmo guloso faz uma escolha local, ele não volta atrás, e a escolha é sempre a que parece melhor no momento. Ele não leva em consideração as consequências de suas decisões. Ou seja, o algoritmo guloso pode até depender de seleções anteriores, mas não pode depender de nenhuma seleção futura ou depender das soluções de seus subproblemas. Ele nem sempre produz a melhor solução. Para essa característica, nós vamos ver um exemplo aplicado com a árvore binária. Aqui nós podemos observar que o algoritmo guloso
sempre toma a decisão que no momento é a mais vantajosa. No caso, entre o 7 e o 5, o algoritmo guloso irá escolher o valor 7, e em seguida, entre o 4 e o 1, o algoritmo vai escolher o valor 4, resultando assim num valor cumulativo de soma, que seria a nossa solução global, igual a 13. Todavia, nós podemos observar que se o algoritmo tivesse escolhido primeiro o 5, mesmo sendo menor que o 7, ele poderia ter alcançado o valor 8. E dessa forma, nos traria a melhor solução global para o caso, em questão de valor cumulativo, ou seja, nós teríamos, ao invés do valor 13, nós teríamos o valor 15. Nesse contexto, o algoritmo guloso, mesmo tomando uma decisão local satisfatória, pode acabar não alcançando a melhor solução global. Agora nós vamos ver os 5 componentes do algoritmo guloso, que são um conjunto de candidatos, uma função de seleção, uma função de viabilidade, uma função objetivo e uma função de avaliação. Um conjunto de candidatos. Esses candidatos serão usados para criar soluções para o problema. A função de seleção irá servir para selecionar o melhor candidato a se adicionar à solução. Uma função de viabilidade, essa função de viabilidade é usada para decidir se um candidato pode ser usado ou não para construir uma solução. A função objetivo, ela irá fixar o valor de uma solução ou uma solução incompleta. Uma função de avaliação, que indica quando se encontra uma solução completa. Agora nós vamos ver o problema da mochila fracionária. Bom, já vimos bastante sobre a teoria dos algoritmos gulosos, mas será que temos um problema envolvendo esse algoritmo? Sim, nós temos o problema da mochila fracionária, que pode ser resolvido utilizando esse algoritmo. Mas afinal, o que é o problema da mochila fracionária? Bom, em termos gerais, é dado como a escolha de itens de um conjunto S, que possui um limite de capacidade de um sistema B, geralmente dado por um peso ou por um tamanho, cujo objetivo principal desse problema é preencher uma mochila ou um espaço S qualquer de forma a obter o máximo de valor de utilidade. Esse valor de utilidade é um índice que pode ser utilizado para ver qual seria a principal inserção daquele momento no algoritmo. O valor de utilidade, a fórmula é dada por essa que vocês podem ver, onde CI representa o valor do item e WI representa o peso. Então vejamos agora um exemplo prático sobre isso. Vamos imaginar a situação hipotética de um viajante que precisa acampar. Ele suporta no máximo 24 kg em sua bolsa. Nós temos os itens demonstrados a seguir. Cada um possui o seu respectivo valor e o seu respectivo peso. Possui também o seu valor de utilidade referidos em cada linha. Como podem observar, cada item possui um valor de utilidade específico, a depender do resultado da fórmula. O item que possui maior valor de utilidade no momento é a água. Ela será então inserida. Com isso, o nosso peso total de itens inseridos está em 2, por enquanto, pois é o peso da água. Qual será o nosso próximo item a ser inserido? O nosso próximo item é o kit de socorros, pois seu valor de utilidade é igual a 5. A mochila, então, passa a pesar um total de 6 kg até agora. Vamos inserir mais um item, pois ainda não atingimos a capacidade total da nossa mochila. O próximo item é a comida, com um valor de utilidade de 3,4. O seu peso é igual a 5. Será a cidade inserir mais um item? Veremos a seguir. Bom, como demonstrado, nós podemos inserir o item de barraca, pois possui valor de utilidade de 1,5 e o seu peso é igual a 10. Como demonstrado em todos esses passos, à medida que vamos escolhendo a opção, ela é excluída automaticamente, pois nosso algoritmo, também conhecido como algoritmo ganancioso, ele não volta atrás das suas escolhas. Então, vamos inserir mais um item? Será que conseguimos? Sim, podemos inserir o item repelente, pois o seu peso é 1 e o seu valor de utilidade é 2. Então, e a TV? Será que nós podemos inserir? Não, não podemos inseri-la, pois, até agora, a soma de nossos itens já inseridos na mochila é igual a 22 kg. Se inserirmos mais a TV, ficaremos com 29 kg, ou seja, a nossa capacidade máxima estouraria, então não podemos adicioná-la. E por aí o algoritmo guloso terminaria
a sua execução. Ainda com dúvida? Então vamos agora para a parte de implementação da nossa solução. Veremos a seguir um código de implementação em Python. Espero que gostem. E agora iremos verificar a implementação. Conforme o meu colega Lucas tinha falado anteriormente, podemos ver que o algoritmo guloso ele não se importa necessariamente com a ordem. Ele pega o que é o melhor nesse momento. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre a nossa estrutura e como está mais ou menos composto o nosso código. Podemos ver a classe item que está com 4 funções, a qual são 3 delas get, que seria getValor, getPeso e getNome. Cada uma retorna parâmetro.valor, parâmetro.peso, parâmetro.nome. O self é um tipo de parâmetro que não necessariamente a gente precisa colocar o nome anterior. Ele pega o primeiro parâmetro. Podemos ver naquela função que a gente não tem um get, que é o init, podemos ver o self, que é o primeiro parâmetro, o nome, o valor, peso, inteiros. Pode-se ver também que é atribuído para cada um dos parâmetros ponto, uma coisa chamada, é atribuído os parâmetros que estão recém-chegados, que no caso seria nome, valor e peso. Temos também, na parte de baixo, a classe mochila. Acompanhe-me. A classe mochila tem 2 funções normais. Temos em torno de 4 funções get e nas primeiras funções, que seria getValor total, que retorna o valor total, getPeso, que retorna o peso, getPeso máximo, que retorna o peso máximo, e getItem, que retorna os itens dentro da nossa mochilinha. Quando a gente adiciona, ele vai retornar para nós os itens adicionados e ele pega o que tiver maior valor, ok? Às vezes pode ser que não seja aquilo que nós consideramos valioso. Exemplo, pode ser que num dos exemplos que o nosso colega Lucas falou, tinha lá um valor de 7, que era uma TV. E normalmente o algoritmo guloso ele só resolve aquilo e pega aquilo que está na ordem. Então, não necessariamente ele pega aquilo que nós consideramos valioso no momento. Agora, temos a função adicionar item, que tem um parâmetro e tem um objeto. Tem uma sequência, uma condicional que é if e else, que está os valores máximo e o valor peso tem a subtração também, menor ou igual a peso máximo menos peso, para saber quanto espaço continua ficando dentro da nossa mochilinha. E podemos ver a criação do array de itens vazios, ok? Também temos uma função delete, que seria delete itens, dentro de nossos itens, de nosso array vazio. Temos também o print inventário, que é o que está dentro de nossa mochila. Temos um for, o qual contabiliza nossos itens. Temos a função método guloso, que é o que o meu colega Caio vai explicar um pouco mais a fundo. Porém, podemos também ver que temos outra função, que é o método guloso, e temos um if aninhado e um for, certo? Nessa estrutura também podemos ver os itens que a gente vai adicionar dentro da nossa mochila e seus respectivos nomes. Também vocês vão ver um pouco mais a fundo a implementação de que o nosso algoritmo guloso ele pega o que estiver na hora. Já nesse momento eu já fui implementado e pode ver aqui os itens, o valor do item, o peso e o peso total da primeira vez. Aqui também temos dentro do que está na nossa mochila o peso total, que seria os 22, e temos a quantidade de itens e o pezinho que eles atribuem, certo? Essa aqui é a quantidade total que tínhamos de itens.
vou subir um pouquinho mais acima, para vocês verem que ele vai pegar no que estiver primeiro e o que estiver mais perto, não necessariamente se importando por aquilo que nós achamos interessante, mas sim o que ele acha propício para resolver nosso problema naquela hora. Nos dá praticidade e eficiência, mas às vezes pode ser que a implementação não seja homogênea de todas as vezes que executarmos. Bom, meu nome é Caio e eu vou explicar sobre a implementação do método guloso em si, da função dele, do qual ele tem duas entradas de parâmetros, sendo uma a lista e outra a classe mochila, que foi criada anteriormente e explicado pela Valéria. O que ele vai fazer nessa função? Primeiramente, ele vai instanciar uma variável que vai receber o primeiro item da lista dos itens. Depois disso aí, ele vai procurar, vai varrer todos os itens dentro dessa lista, sendo armazenado cada item dentro dessa variável item. Depois ele irá verificar se o item que ele está passando tem maior valor do que o item mais caro já implementado, por exemplo, esse item mais caro aqui, que foi a primeira variável. Depois ele irá verificar se tem espaço na mochila para caber isso aí, fazer a subtração do peso máximo que a mochila pode suportar, subtraído pelo peso atual da mochila, e irá passar para dentro do próximo if. Se tiver espaço disponível, ele irá atualizar o novo item mais caro. Depois disso aí, ele vai armazenar dentro dessa variável, pegou a variável booleana que é retornada ao executar a função adicionar item dentro da mochila. Caso ele insira o item dentro da mochila, ele irá retornar um true. Caso ele não insira por causa de ser muito pesado para a mochila, ele vai retornar um false. Aí ele vai fazer isso aí. Depois disso aí, ele vai deletar o item do inventário, já que ele foi pego, dentro da lista itens, e vai printar todos os itens que está dentro do inventário ou da lista itens, e todos os itens que está dentro da mochila com o peso máximo de cada coisa dentro dela. Caso ele vai executar um if aqui embaixo, que caso tenha botado o item dentro da mochila, ele vai executar o mesmo algoritmo de novo, de modo recursivo, a procurar novos itens que caibam dentro da mochila. Caso receba um false, ele não irá executar isso aí e cessará a execução. Aqui embaixo, como o Lucas deu no exemplo, temos a lista de itens que vai ser adicionada dentro desse inventário itens, dado o nome, o peso e o valor de cada item, e depois será executado aqui embaixo, criado a mochila, o objeto mochila, e será executado o código. Aqui podemos ver que na execução do código ele acaba por mostrar exatamente como o Lucas explicou. Irá pegar o item com maior valor dentro dos itens. Aqui é a primeira passada que ele deu. A primeira coisa que ele pegou foi a água, pois tinha um valor 20. Depois ele vai pegar o kit de primeiros socorros, valor 20 também. E assim sucessivamente até ele pegar todos os itens, até encher a mochila na ordem de maior custo, maior valor atribuído a ele nessa ordem. Essa é a base do algoritmo guloso. Ele não se importa com o que pode vir ou o que está acontecendo. Ele só quer saber na especificidade atual dele, se o que ele está fazendo agora é o melhor possível nesse exato momento. Ele vai pegar a melhor alternativa possível e não vai voltar jamais atrás da decisão já tomada por ele. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei aqui embaixo. E se você tem algum amigo que ainda tem dúvida sobre algoritmo guloso, compartilha com ele. E comenta aqui embaixo também pra gente saber o que você achou. Beleza? Até a próxima!